nos podemos esquecer que a doença mental, infelizmente, afeta cerca de 25% da população a nível mundial. E é uma doença que não escolhe credo, cor, estatuto social ou económico. Portanto, tanto pode aparecer numa pessoa que tem uma vida espetacular, que nós consideramos como uma pessoa que eventualmente terá muitas dificuldades. E 25% da população é muita gente. E não é só em Portugal, é a nível mundial, de acordo com estudos que a própria Organização Mundial de Saúde publica regularmente. Também Portugal tem alguns estudos nessa matéria. E, infelizmente, não é só 25% da população que é afetada de uma forma direta, que são as pessoas que sofrem da doença. Há uma igual percentagem de famílias afetadas, porque em cada doente, à partida, há um agregado familiar, seja ele de menor ou de menor dimensão, a não ser, infelizmente, as pessoas que já não têm suporte familiar. E, portanto, nós estamos a falar, em boa verdade, de 50% da população. Portanto, e há que falar, para tentar desmistificar o que é a doença mental, as necessidades que as pessoas que padecem dessas doenças têm de fazer tratamento adequado e atempado, como é feito, por exemplo, para as doenças orgânicas ou funcionais. Por exemplo, toda a gente sabe o que é a diabetes, o que é o controlar uma tensão arterial. Sim. A doença mental tem que ser tratada da mesma maneira. É uma doença do cérebro que não se vê, não é a mesma coisa que ter uma perna partida ou uma dor na lombar, mas que se sente, e quem a sofre tem um sofrimento muito grande e que provoca uma desordem nos pensamentos e também nas atitudes das pessoas, infelizmente. E é um tema Ah, que não é muito abordado, não é infelizmente. abordado por tabu, porque infelizmente nos dias de hoje continuamos, a nossa sociedade, em pleno século XXI, continua quase como se estivéssemos ainda no tempo das trevas, em que não houvesse informação muito mais atualizada, muito mais disponível e que não se saiba que realmente a doença mental é uma doença que é real, que afeta muita gente e que precisa de ter cuidados de saúde adequados, como qualquer outra doença, mas infelizmente continua a ser tabu e digamos assim, motivo de discriminação a nível social e a nível laboral. Porque não só para quem sofre da doença, mas para as pessoas com quem convive no dia a dia. Porque, por exemplo, se a pessoa tem sintomas de doença mental e está a estudar ou está a trabalhar, isso acaba por vir a refletir-se no seu rendimento escolar ou no seu rendimento profissional. E ao acontecer isso, os colegas à volta, se estiverem, digamos, considerados com capacidades cognitivas normais, apercebem-se desse problema. E em vez de tentarem ajudar a pessoa a dizer assim: olha, tu não estás bem, vê lá, andas muito cansado, ou se calhar estás a precisar de umas férias, ou se calhar convinha se calhar ires ao teu médico e ver, porque realmente tu estás muito estressado. Não, as pessoas não fazem isso. Normalmente até brincam com a situação nas costas da pessoa e não ajudam. No entanto, se virem uma pessoa na rua que é atropelada ou que cai e esfola uma perna ou tem um acidente mais grave, toda a gente acorre e toda a gente está preocupada se já chamou o 112, não é? Pronto. Mas se vir uma pessoa com um distúrbio mental na rua, a falar sozinho, ou a falar para o candeeiro ou qualquer coisa, ri-se ou muda de passeio. Portanto, esta falta de sensibilidade da sociedade em geral é gritante e é necessário que as pessoas se consciencializem que esta doença é tão ou mais grave que uma doença orgânica e que precisa de cuidados e de tratamento, e que a pessoa seja orientada para esse tratamento. Isso é fundamental. Mas para a doença mental, infelizmente, não há uma bateria de e-mails complementares que o médico possa mandar fazer e que se diga tem um problema no seu cérebro, que é uma depressão ligeira, uma depressão tal, uma fobia, uma ansiedade grave, uma personalidade esquizoide ou uma personalidade bipolar ou muitas outras que existem, não é? Portanto, e esta dificuldade no diagnóstico é também um bocadinho dolorosa para a pessoa que está a sofrer, porque muitas vezes não é numa primeira consulta que o médico consegue fazer um pré-diagnóstico, porque vai depender muito do doente se expor, falar no problema que o está
realmente a incomodar. Porque, ainda para mais, quando são problemas de ordem da vida pessoal, nós inibimos um bocadinho em falar, não é? Pronto. Claro. E às vezes dizemos, eu não ando a dormir bem. E se nos perguntam porquê, normalmente nós camuflamos um bocadinho, não é? Sim. Nós dizemos assim, olha, há uma preocupação constante na minha cabeça por isto e por isto e por isto. Pode não ter, a pessoa pode achar que não é importante referir isso, mas é muito importante, porque ajuda o médico a ver se realmente é um problema que já está a ficar patológico ou se é uma situação passageira que passa com relativa regularidade. E então o diagnóstico, isto é, leva o seu tempo a fazer-se, Uhum. o pré-diagnóstico, porque o diagnóstico só pode ser feito depois por um especialista da área da psiquiatria. Sim. Sim. Psiquiatria da infância e da adolescência, se for para uma criança ou um jovem, até aos 17 anos, psiquiatria de adultos acima dos 18 anos. E muitas E vezes também não é só, não é, às vezes não é a própria pessoa que muitas vezes detecta que tem alguma situação. É às vezes, muitas vezes, aos próprios familiares, não é? Que notam que a Exatamente. pessoa está diferente, que ouvem, por exemplo, alguma situação onde a pessoa costuma estar e que lhe dizem, olha, que a pessoa tem tido esta situação assim, assim. Reações, não é? Exato. Sim, E reações depois, pouco normais, não exato. é? Que nós achamos pouco Sim, normais. sim. É verdade. E nós acabamos por ir aos sítios, muitas vezes ir ao hospital, que nós sabemos Uhum. que tem esse serviço, e dizemos: olha, nós temos reparado nisto assim, assim, não sabemos o que é. E às vezes isso, só o facto de nós fazermos isso já ajuda para nós podermos, já é uma forma de nós podermos ajudar a É pessoa verdade. que nós vimos com essa O situação. papel da família ou da pessoa significativa, porque nós hoje em dia o conceito de família já não é o mesmo de há décadas atrás, não Uhum. é? Que era a família patriarcal. Portanto, hoje em dia, pronto, o conceito de família é muito mais alargado e pode ser uma família, um núcleo familiar só de 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou 5, marido, mulher, Sim. companheiros, filhos, tios, primos, avós, Uhum. tudo depende, não é? Da organização familiar de cada um. Mas o papel da família, das pessoas significativas, isto é, das pessoas amigas e que convivem com a pessoa, é muito importante para ajudar a pessoa enfim, a ter consciência que realmente não está bem. Em determinadas doenças, o doente aceita, isto é, a doença faz com que o doente acabe por compreender que realmente tem tido atitudes que não são muito normais, que eventualmente precisa de ajuda, precisa de tratamento. Tratamento esse que pode não ser só farmacológico, isto é, à base de medicamentos, Sim. orais, injetáveis. Pode, eventualmente, ser uma situação que passe por sessões psicoterapêuticas ou de Uhum. psicanálise, não é? Pronto. E, eventualmente, sem necessidade de fármacos. Mas, muitas vezes, às vezes, o fármaco, combinado com as intervenções, nós chamamos de intervenções, por exemplo, uma consulta de psicologia, de psicoterapia, com a terapeuta ocupacional, ou com o nutricionista, ou até com a assistente social, porque a saúde mental, conforme na urgência, por exemplo, para a cirurgia, para a cirurgia, não é só o cirurgião que intervém, Sim. não é? É o cirurgião, é os enfermeiros instrumentistas, é o anestesista, enfim, é um conjunto de profissionais que trabalham de uma forma multidisciplinar para atingir um determinado objetivo. No caso da doença mental, ainda que não hajam intervenções dessa natureza, é importante também que a prestação de cuidados seja feita através das equipas multidisciplinares. E nós dizemos que elas são multidisciplinares porque elas devem ter o psiquiatra ou pedopsiquiatra, conforme é para adulto ou para criança. O psicólogo, nós falamos no masculino, mas tanto faz, é psicólogo ou Uhum. psicóloga. Sim. O enfermeiro de saúde mental, o assistente social, o terapeuta ocupacional, o nutricionista e outros técnicos que eventualmente sejam necessárias em função da situação da pessoa que está doente e das necessidades de tratamento que ela tem. E esses técnicos intervêm de uma forma articulada. Portanto, Uhum. à partida é o psiquiatra ou o pedopsiquiatra que faz o diagnóstico. E depois vai, digamos assim, em colaboração com o doente e com o familiar que ele aceitar, porque às vezes também, infelizmente, há doentes que têm face, não é por eles em si, pelas pessoas, mas é pelos sintomas que a doença provocam, por vezes recusam a ajuda da família, das pessoas que estão mais próximas. E esses familiares sentem-se muito angustiados e muito tristes, porque pensam que estão a ser excluídos do processo. Não é uma questão de exclusão, é preciso também que nós,
enquanto familiares, consigamos perceber e compreender que tem a ver com a doença. É a doença de que ele está a sofrer que faz com que realmente recuse a ajuda ou eventualmente até alguns chegam a dizer que odeiam. Odeio, não te quero. Uhum. E, na realidade, aquilo não é um sentimento verdadeiro, mas é a causa, é a consequência da doença de que está a sofrer. Sim, sim. Porque depois, quando faz o tratamento e, digamos assim, readquire as suas capacidades intelectuais e cognitivas, a pessoa normalmente reconhece e às vezes nem se lembra de que disse isso. Sim. E agora nós vamos conhecer um bocadinho mais ao pormenor o que é o familiarmente. É a nossa federação, é a federação que representa as associações de famílias de pessoas com doença mental e que efetivamente tem-nos ajudado, o termos criado esta federação de âmbito nacional, tem-nos ajudado um pouco na promoção da saúde mental e tentar melhorar as condições de vida, de saúde e de bem-estar dos nossos familiares que sofrem de doença mental e também de nós próprios, porque nós, os familiares, vivemos e convivemos com a doença mental 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, além de suportarmos todo o custo e carga da doença mental. A Familiarmente quando começámos o projeto, foi em finais de 2013. Não tínhamos uma representação de âmbito nacional das famílias das pessoas com doença mental e também não tínhamos dos doentes, porque, como há algumas associações de doentes, efetivamente, mas não são de âmbito nacional e representam determinadas doenças, por exemplo, a Associação dos Bipolares, a Exato. Associação dos POCs, portanto, assim. Mas o que é importante era realmente haver uma associação global da doença mental. Como não existia e como as famílias existiam e existem, felizmente, algumas associações de famílias e famílias e amigos de doentes, de pessoas com doença mental a nível nacional, sediadas em várias regiões do país. Não são muitas, mas são aquelas que existem, porque também não é fácil aos familiares mobilizarem-se para formalizarem a criação de uma associação. As pessoas normalmente vivem muito para elas, isolam-se, como nós há bocadinho falámos, da questão da discriminação e dos elementos. As pessoas têm medo de falar dos problemas. E normalmente também não é fácil juntarem-se pessoas com a mesma problemática. Portanto, nós temos 14 associações a nível nacional, que são filiadas na Familiarmente. Começámos o nosso trabalho com 11 associações. E no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental, que é um plano que foi elaborado em 2008 para fazer uma reforma da saúde mental, previa-se que a participação dos representantes das famílias e dos utentes em comissões consultivas e órgãos consultivos no sentido de também contribuirmos para a melhoria das condições de vida e de saúde dos nossos familiares e de nós próprios. Então pensámos, mas por que não constituirmos uma organização de âmbito nacional, já que cada um por si nunca seria recebido por membros do Executivo, não é? Porque vem representar quem? Eu represento a Associação de Familiares, por exemplo, de Braga. Eu represento... Portanto, era muito local, não sei se me faço entender. Então nós pensámos fazer uma organização onde que todos integrássemos e que fosse uma federação. Tem outro peso, tem outra visibilidade e realmente tem em termos estatutários, tem mesmo em termos estatutários, a representação das associadas. Então, em meados do final de 2013, combinámos entre um grupinho, um grupo de 5 ou 6, promover uma Assembleia Geral informal entre todas nós para iniciarmos o processo. E foi a partir daí.